Ribeirão Preto Revisitada. Você já ouviu falar? Essa obra do professor Lages traz uma visão crítica, gente, da história da nossa cidade de Ribeirão Preto, a partir da revisão bibliográfica de pesquisas acadêmicas realizadas desde a década de 1990. E nesse especial de aniversários, o professor Lages está aqui para poder contar um pouquinho mais sobre esses livros que ele escreveu. Professor, que prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Bem-vindo, viu? Prazer sempre meu, Diogo, estar aqui com você aí mais uma vez no Hora da Verdade. Professor, inclusive eu estava dando uma olhadinha no livro, ele destaca bastante sobre grandes temas. A formação agrária, a demográfica, a escravidão, a cultura cafeeira. Como é que foi escolher esses pontos para serem citados no livro, professor? O Diogo, é o seguinte, veja que você já tem uma longa produção historiográfica, né? Já antiga aqui em Ribeirão Preto. Os nossos historiadores antigos, chamados também de memorialistas, né? Rubens Cione, Pedro Miranda, Plínio Travassos dos Santos, o Emboaba, enfim, escreveram também, publicaram, né? artigos e livros sobre Ribeirão Preto. Agora, faltava ainda, do nosso ponto de vista, faltava ainda talvez uma obra mais alicerçada em certos rigores científicos, de pesquisa, indo direto, por exemplo, aos documentos, né? Sem, evidentemente, desprezar aquilo que já tinha sido produzido antes. Então, a gente vai beber na fonte aí dos anteriores, né? Dos nossos antecessores. Agora, respondendo a sua pergunta, né? É uma história temática? Não, a gente não abandona a ordem cronológica do tempo. A gente começa com a fundação da cidade, ou até antes, né? Com a presença aqui dos povos originários na região de Ribeirão Preto, os povos indígenas, né? O primeiro capítulo é dedicado a eles, né? Mas veja que você tem, durante esse percurso cronológico, alguns temas que se destacam mais, por exemplo, na própria historiografia, naquilo que já foi produzido, né? Então, por exemplo, a questão do café, né? Ribeirão Preto, terra do café, já diz até o hino, né, de Ribeirão Preto. Então, você tem aí um capítulo, ou até mais de um capítulo, dedicado à questão do café. Aí vem também a questão dos imigrantes, a questão da escravidão que existiu em Ribeirão Preto. Então, quando se fala que é uma história crítica, é porque ela desfaz ou desmonta alguns mitos. Por exemplo, esse de que não houve escravidão em Ribeirão Preto. Houve sim, as primeiras fazendas de produção de café, elas foram movimentadas com trabalho escravo. E outros temas, como o coronelismo, o período Vargas aqui em Ribeirão Preto, e tudo isso a gente aborda no Ribeirão Preto Revisitado. Professor, tem muita gente que mora em Ribeirão Preto, muita gente que é da cidade, e muitas vezes não sabe dessas histórias. Você citou uma questão muito importante sobre o café e a escravidão. O que o senhor podia falar um pouquinho sobre a escravidão que teve na nossa cidade, professor? Veja, pela própria formação agrária e demográfica, que também é, né, estudada no livro, a fase inicial da cidade, dos assentamentos, da formação das primeiras fazendas, etc., você percebe, Diogo, que a grande avalanche do café, quer dizer, a grande expansão cafeeira nessa região chamada de Novo Oeste, onde está Ribeirão Preto e outras cidades, Franca, Casa Branca, etc., né? Ela se deu já numa fase mais adiantada, numa fase mais avançada, se você comparar, por exemplo, o Vale do Paraíba, o Velho Oeste, que é a região de Campinas, né? Então, observem que a utilização do braço escravo nas primeiras fazendas de café já aconteceu num período final da escravidão, né? Uns 20 anos antes aí da abolição, em 1888, né? Mas não deixou de acontecer. Os primeiros censos aqui da cidade, os primeiros recenseamentos, inclusive o primeiro do Império, que foi em 1873, aqui em São Paulo, cita a quantidade de escravos que você tinha aqui no município, né? Tem os trabalhadores livres, tem os escravos, enfim, é um censo muito interessante, inclusive. Agora, falando um pouquinho sobre o café, inclusive tem uma música, se não me falha a memória, do Tião Carreiro, que conta um pouquinho sobre a história do café de Ribeirão Preto. Foi verdade aquela história relatada, professor? A história do café, que fala aquela briga que teve entre um dos homens que era o dono do gado e o dono do café, que sim, tinha essa disputa. Sim. Sim, claro que é uma obra também de ficção, já virou até novela e tudo mais, né? Mas observe que você tem o café chegando aqui em Ribeirão Preto a partir dos anos 70, né? E principalmente nos anos 80, com a chegada dos trilhos da ferrovia, da Mogiana, aí que possibilitou realmente uma produção mais organizada, uma produção em grande escala, para poder exportar o café através do Porto de Santos. Então a ferrovia levava o café até Santos, e de Santos
era exportado para os mercados aí consumidores, né? E é interessante perceber que esse café, evidentemente, ocupou uma área que já era ocupada pela agricultura, pela criação de gado, né? Então você não tem o café simplesmente entrando e desmatando para poder implantar os cafezais. Você já tinha uma ocupação anterior, né? Que já vem aí de alguns decênios até, com outras atividades, né? Seja atividades voltadas para o comércio ou para a subsistência, e às vezes havia realmente alguns atritos, havia alguns conflitos, né? Quando você tem esses grandes cafeicultores com muito dinheiro inclusive ganhado fora, através de comércio, em outras praças aí do Brasil, chegando e comprando terras e querendo realmente se implantar aqui, até por conta da famosa fertilidade da terra roxa, né? Então, essa questão da terra roxa um dos principais fatores que atraem esses investimentos aí para a região de Ribeirão Preto. Me diga uma coisa, um livro como este, professor, ele feito com uma pesquisa longa, com um olhar bastante crítico, como o senhor acabou de falar agora, é uma história bem diferente da contada dos livros didáticos, né? É interessante que a preocupação ao elaborar essa pesquisa, porque o Ribeirão Preto Revisitada teve um longo período de gestação, né? Ele começa com uma apostila lá por volta dos anos 2000 e pouco, que era distribuída nas escolas para poder auxiliar os professores e professoras a preparar suas aulas a respeito do assunto, né? Depois você tem um CD que nós fizemos também, né? Inclusive na época já colocando algumas gravuras, alguns dados estatísticos, algumas fotografias interessantes, né? E acabou resultando em 2016 na publicação, né, do Ribeirão Preto Revisitada. Foi utilizamos um projeto, né? Tá com ele aí? Não, é o outro, né? Aqui os dois aqui. Pode falar, o Ribeirão Preto Revisitada. A gente utilizou um edital do PROAC, do Programa de Ação Cultural, né, da Secretaria de Estado da Cultura, para poder viabilizar a edição da obra. Então você vê que foi um projeto do PROAC, ICMS, várias empresas aí, né, contribuíram para que fosse possível a edição do Ribeirão Preto Revisitada. E a preocupação é essa, quer dizer, preparar realmente uma história crítica que não desprezasse a pesquisa acadêmica, aquilo que outros pesquisadores, inclusive, né, produziram também anteriormente, mas que fosse uma linguagem acessível para, inclusive, os professores e professoras, e que pudesse, assim, através dos docentes, chegar até os alunos, né? Então, não deixa de ter também esse público na esfera da educação. Importante estar recebendo um professor que entende tanto da nossa cidade. É claro, a gente não poderia deixar de encerrar aqui essa entrevista, hoje, nesse dia todo especial, pedindo uma mensagem toda especial para essa cidade maravilhosa, professor. Eu acho que nesse dia, né, 19 de junho, 169 anos. 169 anos da nossa querida cidade. Eu acho que a gente podia deixar a seguinte mensagem, Diogo. Olha, vamos construir uma cidade mais solidária, uma cidade mais humana, uma cidade do diálogo, uma cidade que realmente pense no outro, né? E que assim todos juntos possamos ter uma Ribeirão Preto mais saudável, uma Ribeirão Preto mais amável, uma Ribeirão Preto realmente que seja digna dos nossos filhos e dos nossos netos. Professor, obrigado pela sua presença. Parabéns pela essa cidade maravilhosa que nos acolheu com tanto carinho. Sem dúvida. Obrigado. Ribeirão é Ribeirão, né? Ribeirão Preto.